Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Mas antes de entrar no estudo de hoje, eu quero te pedir uma coisa. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Tem muita gente assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, então se inscreve, aperta aí o joinha se você está gostando dos vídeos, para ajudar o canal a alcançar mais pessoas, né? Isso faz com que o YouTube mostre os vídeos do canal para outras pessoas e isso vai gerar com que a mensagem que a gente está tentando transmitir à luz da palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Então, conto com vocês aí, uma atitude que vai demorar só alguns segundos, mas é de extrema importância aqui para o canal, tá bom? Nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre o cordão de 3 dobras. A gente vai falar sobre relacionamento amoroso, e o texto que nós vamos usar como base é o texto de João, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 11, quando Jesus, então, vai nas bodas em Caná. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Só até aqui. É claro que a gente está falando aqui de uma celebração de casamento. Eu vou explicar isso um pouco, mas eu quero aqui fazer com os irmãos uma espécie de introdução sobre o estudo em si, ainda não sobre o texto. Quando nós trabalhamos nesse assunto de relacionamento, e para envolver o relacionamento amoroso, né, essa área da nossa vida é tão importante, o relacionamento conjugal, nós sabemos que na igreja a gente tem ainda jovens que muitas vezes usam essa revista e que estão na fase do namoro, ainda não estão no casamento, ou noivados, né, estão noivos ali, estão compromissados, mas ainda não casaram, e aqueles irmãos que já casaram. Então, ao longo do nosso estudo, os irmãos vão ver que a gente tentou trabalhar esses 3 aspectos, né, esses 3 momentos, digamos assim, do relacionamento amoroso e alguns conselhos à luz da Bíblia de como passar por esses momentos, por essas etapas, né, no relacionamento amoroso, de uma maneira que agrade ao Senhor. Então, nós vamos falar sobre o namoro, sobre o noivado e sobre o casamento. E aqui eu vou explicar um pouco melhor sobre o contexto dessa passagem de João, capítulo 2, para que você entenda por que ela que foi escolhida como texto base dessa lição, desse estudo, tá certo? Na época de Jesus, os casamentos eram festas que podiam durar uma semana inteira. Então, imagina, 7 dias, né? Devia ser algo bem caro para se fazer aquela festa, aquele banquete, né? Para sustentar a festa ali por 7 dias, devia ficar bem caro. Mas os banquetes eram preparados para muitos convidados. Acabar o vinho era algo mais do que embaraçoso. Era um fato que representava uma grave falta em relação às regras de hospitalidade. Então, vão convidar bastante pessoas, essa festa pode durar até 7 dias, então é importante que não falte o vinho. Ao realizar o milagre naquele casamento, Jesus, então, estava mudando a sorte daqueles noivos. Eles iam começar a sua vida conjugal, né? Talvez ali com as pessoas falando mal daquela festa, porque acabou o vinho, ou algo do tipo,
mas Jesus, por ter sido convidado àquela festa, estar participando, conseguiu ali mudar a história daquele casal que estava começando a sua vida juntos. Então, qual é a grande ideia aqui para o nosso estudo? A grande ideia para o nosso estudo é: o relacionamento amoroso pode se revelar um grande desafio, e por essa razão é preciso buscarmos sabedoria em Deus e nos exemplos contidos em sua palavra para a condução desses relacionamentos. Como a minha vida, conduzo o meu relacionamento amoroso, seja ele um relacionamento de namoro, de noivado ou de casamento. A resposta, para todos nós que somos crentes em Cristo, deve ser de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz acerca desse assunto? Essa deve ser a nossa principal pergunta, né? Então, por isso é que na estrutura, e aí eu já expliquei para os irmãos, por isso que na estrutura os irmãos vão ver que o primeiro bloco fala sobre namoro cristão, e aí é claro que se você já é casado, esse bloco já não é mais para você, tá certo? Você já está em outra etapa. O noivado nos tempos de Jesus, e aqui eu falo um pouco mais de como aconteciam os casamentos no primeiro século, e depois o casamento que agrada a Deus, de que maneira um casamento pode ser conduzido de forma que agrade ao Senhor. Então, na primeira parte do nosso estudo, aí no primeiro bloco, os irmãos vão ver que o texto em si não fala necessariamente de um namoro, como a gente conhece hoje no mundo ocidental, né, onde um casal ali, adolescentes ou jovens, né, começam a se conhecer e aí eles já beijam, eles já andam de mãos dadas, já se abraçam. Não é bem assim a ideia de namoro naquele período. Então, o que a gente pode fazer para poder compreender isso? A gente pode olhar para os exemplos bíblicos e tentar extrair princípios. Então, foi isso que eu fiz aqui. Fui buscar um exemplo bíblico para poder extrair princípios. E aí entra uma outra complicação, que você vai dizer assim: pastor, mas eu li a revista, eu li o estudo, e eu vi que o senhor usou o exemplo do servo de Abraão, quando o servo de Abraão, lá em Gênesis capítulo 24, quando o servo de Abraão, ele vai buscar uma esposa para Isaac. Então, Abraão manda que o seu servo, né, faça uma promessa que vai buscar uma esposa da família dele, e ele vai até a sua terra natal buscar uma esposa para Isaac, para que Isaac se case com alguém da sua família. Então, o servo de Abraão vai até o lugar, e quando chega até o lugar, ele toma algumas atitudes. E aí é aqui que eu quero que você, como professor, ou você que está estudando aqui a revista com a gente, observe isso quando for conversar com algum jovem, um adolescente, que ainda está ali pensando em namorar. Antes até de tomar uma decisão, o que ele precisa saber? E aqui, nesse caso, o servo de Abraão é um bom exemplo para nós. Porque o texto vai dizer que ele, antes de tudo, começa orando, ele começa buscando orientação a Deus. Ele pede ao Senhor que conduza ele naquele propósito de buscar uma esposa para o filho do seu Senhor, né? Depois, ele vai para um determinado lugar, para perto do poço da cidade. Por quê? Porque naquele período histórico, as mulheres que tinham o costume de ir buscar água para fazer comida, para limpeza, para o banho, para a higiene, então, para beber, né? Então, as mulheres que tinham costume. Então, veja que ele foi inteligente, ele ora a Deus, mas ele tem uma estratégia. Ele vai para um lugar onde ele sabe que, em algum momento do dia, as mulheres que moram ali naquele povoado, elas vão ali no poço tirar água. Então, assim, se ele ficar só sentado lá, parado, né, só observando, ele vai conseguir ver todas as mulheres ali daquele povoado. Estou rindo assim, irmãos, porque é uma situação engraçada, mas você vê que ele usa de uma estratégia, né? Ele está ali olhando, observando, o que ele está procurando, o que ele está em busca nessa noiva, né? Nessa pretendente para o filho do Senhor dele. Então, ele sabe disso, então ele tem uma estratégia, porém, ele pede algo a Deus, porque ele sabe exatamente o que ele está procurando. Então, veja que ele tem critérios bem definidos. Isso é importante falar para o adolescente, para o jovem que está pensando em namorar. Primeiro, ore. Segundo, tenha critérios bem definidos, para que
aquela pessoa que ela está conhecendo possa comungar daqueles princípios, daqueles valores, para que eles possam andar juntos, né? Muitas vezes nós temos casais, e aqui eu abro um parêntese, evangélicos, né? Ou numa igreja evangélica, ou numa igreja batista, por exemplo, mas que tem princípios muito diferentes. Esse é o famoso julgo desigual. Eles julgam coisas bem diferentes, e isso vai trazer problema amanhã. Até se esses jovens não se acertarem, eles podem ir para um casamento que tende, muitas vezes, à separação. Mas isso é um outro momento, a gente poderia abordar mais esse assunto. Vamos voltar para o namoro. Por isso que é importante, só um exemplo, para mostrar como é importante ter princípios claros. E ele pede uma coisa, ele pede que a pessoa que oferecer água não ofereça só para ele, mas para os camelos. Para os camelos. Então, que tipo de pessoa ele está intentando encontrar? Ele quer encontrar alguém que esteja disposto a ir além do que pedido. Alguém que esteja disposto a caminhar uma segunda milha, mesmo sem alguém pedir. Ele quer buscar uma mulher de coração gentil e com um coração disposto a servir. Então, veja, ele não está preocupado, ele não se posicionou ali perto do poço só para olhar a beleza, para escolher qual é a mais bonita, né? Qual que ele vai escolher mais bonita. Não. Ele quer uma que tenha um coração gentil e disposto a servir, esteja disposta a ir além daquilo que lhe é pedido. Pediu água, mas ela também serve aos seus camelos. E você sabe que o camelo é um animal que bebe litros e mais litros de água, né? E aquele homem tinha diversos camelos com ele, então você imagina o trabalhão que deu para aquela mulher pegar tudo. A gente já pode dizer que Rebeca era uma mulher bem trabalhadora, né? E disposta a trabalhar. Bom, mas o que mais a gente pode aprender com essa história? Quando ele encontra, ele a trata bem. Ele a trata bem. Quando Isaac encontrar Rebeca, a palavra de Deus vai dizer que ele também a trata bem. Então, isso é algo importante. Encontrou alguém, trate-o bem. Fale sempre a verdade e trate de deixar claro as suas intenções. O que você quer nesse namoro? O namoro cristão, e frise isso aí com seus alunos, o namoro cristão deve objetivar, ter como objetivo, como meta, como alvo, o casamento. O namoro cristão não deveria ser algo apenas para curtição, como os jovens falam hoje. Deveria ser algo voltado para o casamento. Por isso que o ideal é que o namoro vá acontecer numa certa idade onde há maturidade para gerenciar as emoções disso. Agora, é claro, a nossa cultura ocidental é bem diferente, é preciso levar em consideração isso, para que você não tenha um atrito, mas sempre procurar educar os nossos filhos naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, o namoro, ele também tem o objetivo de chegar ao casamento um dia. É preciso deixar claro quais são as intenções, ou se não, se é só um conhecimento, no nosso caso, mais ocidental, né? Ao ser abençoado por Deus com o companheiro, ame-o, trate-o bem, né? Seja uma pessoa honesta, carinhosa, atenciosa, né? A gente vê, às vezes, o jovem, o adolescente está orando para namorar e depois, quando começa a namorar, trata mal a pessoa, não valoriza, e aí vocês já conhecem os problemas dos nossos adolescentes na igreja. Eu estou rindo porque não tem como passar por essa parte sem dar algumas risadas e lembrar de alguns exemplos aqui. Então, agora nós vamos, irmãos, para o nosso segundo tópico, o noivado nos tempos de Jesus. Não vai dar para eu estender muito nesse tópico, mas esse é um assunto que vale a pena você esmiuçar, porque eu coloquei ele também para você perceber diversos detalhes que tem importante para a vida do crente, nessa questão do noivado, como aconteciam os noivados no tempo de Jesus. Por quê? Lembre os irmãos que a Bíblia fala que nós, a igreja, somos a noiva e Jesus é o noivo. Se nós somos a noiva e Jesus é o noivo, entender sobre o noivado nos tempos de Jesus é importante. Concorda comigo? Com certeza, né? Vai ter muitos detalhes aqui importantes para nós, até para que você possa entender, por exemplo, uma informação aí muito importante eu coloquei aqui no slide, que é o quê? Que quando acontece o noivado, o casal já era considerado casado, embora sua vida conjugal se efetuasse só depois das núpcias. Então,
no contrato de noivado, de casamento, isso é o noivado, um contrato de casamento. Então, as pessoas que estão ali noivando, elas já estão em vistas do casamento. O casamento já é algo iminente, já está para acontecer. Havia até um certo cuidado naquele período em que uma noiva que fosse virgem tinha até 12 meses para que o noivo se preparasse. Então, o que o rapaz iria fazer? Ele iria ou ampliar as tendas nas terras do seu pai, e aí você vai lembrar que Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Olha só que interessante, quem registrou isso? João, num contexto de quê? De Jesus como noivo. Então há um propósito aí. Depois lendo, você vai ver que existem várias semelhanças do porquê que essa analogia, essa metáfora, né, do noivo e da noiva é utilizada pela Escritura Sagrada. Quais são as lições para nós sobre isso? Então, ele iria preparar um lugar, ou, nesse caso, ele também poderia adquirir novas terras e ir para um outro lugar, como no caso de Abraão, quando sai da terra dos seus pais, né? Ali Jesus fala, na casa do meu pai muitas moradas, ou seja, muitas tendas alargadas para receber a noiva. Então, ele tinha 12 meses. Agora, se essa noiva era uma viúva, então ela já tinha passado pelo casamento, ela já tinha tido, por exemplo, relação sexual, então o contrato de noivado, ele só deveria demorar um mês. Então, tinha um mês para se preparar. Levava-se em consideração o fato dela já ter tido uma história com alguém. Então, há muitos detalhes aqui importantes para você entender. Inclusive, esse que eu mencionei, que o contrato de noivado, ele já era o acordo ali de casamento, que vai fazer com que você compreenda melhor por que José, no início do livro de Mateus, ele vai buscar deixar Maria. Por que ele pensa em deixar? Porque como eles já estão noivos, já há um acordo de casamento e ela parece grávida, nesse caso, ele seria, de certa forma, obrigado, diante da lei, a apresentar Maria aos anciãos da cidade e ela seria morta por apedrejamento. Por quê? Porque as pessoas não iriam acreditar que era fruto do Espírito Santo. Você imagina isso naquele período, que as pessoas iam acreditar? Olha, aconteceu um milagre e o que está nela é fruto do Espírito Santo. Ele não tocou nela. Então, quando José toma essa atitude, ele toma essa atitude pensando em preservar Maria. O que a gente está vendo ali é a misericórdia manifesta em José, de querer preservar ela para que ela não fosse diante dos anciãos. E quando ele sai para sua terra, para Belém, para registrar na época do recenseamento, e a gente lê lá que não tinha lugar na hospedaria para recebê-los, por que não tem lugar se naquela cidade mora a família de José? Porque a família dele também não recebe bem eles, porque Maria está grávida. Então, eles acham que eles tiveram relação sexual ignorando o contrato de noivado. Entende? Quando a gente entende o noivado no período de Jesus, a gente consegue compreender melhor algumas coisas, como, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, que você vai ver aí na sua revista, né? É a moeda que era entregue do noivo para a noiva, dizendo, seja consagrada a mim. Aquilo era um símbolo da aliança deles e de que em algum momento o noivo voltaria com seu cortejo para buscar a noiva e levar então para o lugar que ele havia preparado para que lá eles pudessem morar. Então é maravilhoso as inúmeras comparações que isso tem com a nossa vida, né? Nosso relacionamento com Deus. Mais importante para a gente mencionar aqui com os jovens nossos que estão noivos, entender que o noivado ele é um acordo visando o casamento, é algo sério, não deve ser tido como brincadeira. Colocar uma aliança no dedo não deve ser uma brincadeira, até porque há uma representação para nós da aliança que nós, crentes, temos com o próprio Cristo. Então, o noivado ele deve existir para um casal de namorados jovens quando há o objetivo, então, iminente do casamento. Tá certo? E, por último, o casamento que agrada a Deus. E aí, algumas lições extraídas do capítulo 2 do livro de João, né? Quando você convida Jesus para participar do casamento, né? Quando o casal convida Jesus para estar junto com eles. Veja, e se aquele casal não tivesse convidado Jesus para aquela festa? Então, Jesus é o convidado que fez toda a diferença.
Jesus é o convidado que faz a diferença na nossa vida quando a gente convida Ele para participar. Agora, quando a gente convida Jesus para participar, a gente precisa ter o cuidado de fazer tudo o que Ele nos disser. Então, tudo o que Ele nos disser. O que isso quer dizer? Ninguém conhece melhor minha esposa do que o próprio Deus que criou ela. E ninguém me conhece melhor do que o próprio Deus que me criou. Então, eu preciso buscar em Deus a direção de como eu vou cuidar dela. E ela também precisa buscar em Deus a direção de como ela vai cuidar de mim. Esse é o cuidado de fazer tudo como Deus nos disser, como a palavra nos disser. E o resultado de seguir esses conselhos é viver um casamento seguindo a vontade de Deus e experimentar uma alegria e satisfação maior ao longo dos anos. Olha que interessante. No normal, entre aspas, no comum, as pessoas vão experimentando o quê? Uma queda dessa alegria, desse amor, desse prazer, desse contentamento no casamento. Não é assim que a gente ouve pelo mundo afora? Agora, à luz da palavra de Deus, à luz daquele casamento, da experiência que acontece, o melhor vinho, a alegria, ela vem depois, ela continua chegando. Então, não é uma coisa que é boa no início e vai se acabando, não. Pelo contrário, é boa no início e melhor com o passar do tempo. Então, isso mostra para nós que se eu buscar em Deus a sabedoria para conduzir o meu casamento, a cada ano esse amor não vai diminuir, ele tende a aumentar. A alegria, o companheirismo, o respeito, a união do casal, né? E, consequentemente, o casal ali experimentando dessa plenitude por viver um casamento baseado naquilo que Jesus está lhes dizendo, Jesus está indicando a direção para eles. Nas nossas considerações finais, assim como o vinho feito por Jesus era o melhor, a vida e os relacionamentos, de acordo com a vontade de Deus, é sempre superior àquela segundo a nossa própria vontade. Esse é um outro ponto que precisa ficar claro para os seus alunos. A vida com Jesus, os relacionamentos que são desenvolvidos à luz da palavra de Deus, são sempre melhores do que aqueles que a gente vai atrás de buscar a nossa própria vontade. Nosso coração é enganoso, o coração do homem é enganoso, é corrupto, é pecador. Os nossos olhos nos enganam e nos pregam peça, o julgamento pelo olhar nos prega peça, né? Com certeza o profeta Samuel iria concordar comigo. Então, por isso que é importante a gente nos guiar nos relacionamentos amorosos com base naquilo que o Senhor nos disser. Tá bom? Nosso estudo de hoje vai ficando por aqui, mas um grande abraço e que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.